bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e primeiramente eu gostaria de pedir desculpa para vocês, porque na semana passada não saiu um episódio, foi apenas um episódio na semana, mas eu vou justificar para vocês porque dia 18 e 19 foi o DOF, o Diversão Offline, e de lá eu já emendei uma viagenzinha para Brasília, para conhecer um pouquinho, para rever uns amigos e fazer algumas zoeirinhas. Então, para vocês saberem mais ou menos o que aconteceu, eu vou fazer aqui eu fiz alguns vlogzinhos, algumas filmagens, algumas fotos para vocês verem o que eu fiz durante a semana e, obviamente, um pouquinho de cultura, um pouquinho de world building, obviamente, enquanto estiver acontecendo. Então, espero que vocês gostem desses pequenos takezinhos de como foi divertido e como foi legal essa viagem. Caso vocês gostem desse tipo de vídeos também, toda vez que eu vou fazer uma viagem, eu posso trazer cultura, world building referenciado nessas viagens que eu for fazer, beleza? Então, simbora! O primeiro passeio que eu comecei fazendo foi no Museu da Língua Portuguesa, né, que também é chamado como Estação da Nossa Língua. É um museu interativo sobre a língua portuguesa localizado na cidade de São Paulo, num histórico edifício da Estação da Luz, obviamente no bairro da Luz, na região central da cidade. E foi concebido pela Secretaria de Cultura e Estado de São Paulo em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, tendo um investimento de cerca de 37 milhões de reais. O objetivo da instituição é criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa, considerado como base da cultura do Brasil, onde seja possível causar surpresa nos visitantes com os aspectos inusitados e muitas vezes desconhecidos sobre a nossa língua materna. Segundo os organizadores do museu, deseja-se que no museu esse público tenha acesso aos novos conhecimentos e reflexões de maneira intensa e prazerosa. O museu tem como alvo principal a média da população brasileira, composta de pessoas provenientes das mais variadas regiões e faixas sociais do Brasil. Os dias de hoje, me dá um tema que eu faço tranquilo. Não vem essa abertura na mesa. No reino das palavras, penetra surdamente. No reino das palavras, no reino das palavras, das palavras. Penetra surdamente no reino das palavras. Empoderar. To empower. Uma coisa interessante que a gente pode ver no Museu da Língua Portuguesa é que, primeiramente, aqueles que gostam da linguagem, entender um pouco como funciona, por exemplo, a origem das palavras, a comunicação entre povos a partir da comunicação das palavras, a inserção de algum vocábulo entre uma e outra. O Museu da Língua Portuguesa é maravilhoso para aqueles que querem construir a sua língua fantástica, para entender todo esse instinto e toda essa vontade que é a comunicação. Uma coisa também interessante é que, como eu falei também no episódio de comunicação e linguagem, é também a questão dos estilos e também a regionalidade. Então é bem interessante porque você percebe essas regionalidades embutidas em diversos pontos diferentes, tanto em sexo quanto em região propriamente dita, como a própria etnia que a pessoa tem a sua origem. E uma coisa também interessante que a gente aborda, também existe no Museu da Língua Portuguesa, é o fato de que existem diversas línguas espalhadas, toda essa origem do anglo-saxônico, do germânico, do latim, e toda essa evolução que tem entre um ponto e outro, você consegue perceber todas essas questões, todos esses vocábulos, todos esses sons, toda essa construção. Então, se você tem a oportunidade de conhecer o Museu da Língua Portuguesa, vai lá porque é bem legal, é bem interessante. E obviamente, se vocês quiserem, eu posso trazer um episódio inteiro falando sobre ela, destrinchando, participando de vários pontos lá e pegando vários pedacinhos e também trazendo essas reflexões para vocês. Beleza? Então, continuando aqui a nossa viagem. Então, pessoal, olha aqui, a gente está aqui na frente
Olha quem está aqui comigo nesse passeio maravilhoso. A gente fez um vídeo incrível. Vai lá, segue a gente, vai lá ver o vídeo dela, muito legal, falando sobre linguagem. E olha que coisa maravilhosa, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa incrível. Muito bom, muito bonito. E é bem interessante porque se vocês olharem bem, vocês conseguem ver toda uma estrutura que mostra todo o período histórico, desde a parte do teto até todo o arco. Então, caso vocês queiram mostrar basicamente essa estrutura no seu building, é bem interessante vocês verem toda essa questão da pavimentação, pegando toda a parte de baixo, toda a parte de arco e a descrição histórica mostrando todo o seu prédio. E é bem legal, bem interessante na hora que vocês forem construir os seus world buildings temáticos. Seguindo, a gente foi até a Catedral da Sé. Uma coisa bem legal, bem interessante que você pode observar é que ela é muito clássica, principalmente nos quesitos de formato, estrutura e composição. Para aqueles que viram meus episódios falando sobre simbolismo, semiótica e tudo mais, vocês já vão perceber algumas coisas bem interessantes que vocês vão pegando logo no começo. A Igreja da Sé, especialmente, né, a Catedral da Sé, ela é estupidamente simbólica. Ela é quadrada, ou seja, como a gente vê no episódio, que eu vou deixar aqui no card na descrição, falando sobre os formatos, ela é quadrada para representar principalmente os 4 pontos sólidos da matéria, porém, quando você chega ao topo, você percebe que ele é arredondado, fazendo uma referência à abóbada celeste, e também existe torres apontando para cima, onde mostra essa questão de trazer o material para o espiritual a partir de uma ponta. Outra coisa interessante que vocês podem perceber é a questão de aparecer muito o número 3, 4 e 5. Não novamente o número em si, mas a quantidade de coisas. Como você pode perceber, em várias janelas que vocês forem percorrendo, vocês vão ver 3 partes, como a trindade referenciada ao divino, até mesmo janelas representando o 4, que mostra essa questão muito forte, novamente, do material, do humano, da transformação do humano para o espiritual, e também o número 5, que mostra tanto a junção do 2 com o 3, o 2 mostrando essa bipolaridade, esses dois lados do bem e do mal, e novamente a trindade formando esses 5. Então é algo bem legal, bem interessante, que também vocês podem perceber que dentro da composição da igreja, ele mostra muito o formato dela e todas essas questões simbólicas que muitas vezes podem passar batido, mas é algo bem interessante. E até mesmo dentro da própria estrutura, você percebe que possuem vários pilares que vão se formando. Existem 7 pilares na direita e na esquerda, mostrando toda essa robusteza da estrutura, que é algo que não precisava. Alguns arquitetos mostram que não precisam de 7 grandes pilares daquele tamanho para formar a igreja, mas sim utilizando o 7 como um número divino, encontrado aí 7 dias da semana, 7 cores da arco-íris, 7 pecados capitais e assim por diante. Então algo bem legal que você pode perceber é que quando você for então visitar a igreja, a catedral da sua cidade, perceba esses simbolismos, tente encontrar quais são os elementos metafísicos, psicológicos que aquela igreja está estruturando para você que está sendo um fiel ou até mesmo só está passeando. Uma outra coisa interessante que eu peguei lá dentro foi eu entrei no momento que estava tendo um culto, então você pode colocar também utilizando desses momentos, desses ambientes, mostrando toda essa questão de música, como eu falei no episódio com o Fabiano Sanson, onde a gente fala um pouco sobre música, a música pode entrar principalmente em momentos culturais, religiosos, encontrado como, por exemplo, eu pude encontrar a felicidade de estar dentro da catedral quando estava cantando uma música mais por estilo religioso. E você também pode perceber também como são os formatos e as composições estruturais, como por exemplo a quantidade das pedras, o tipo de pedra e tudo mais. Você percebe também uma ressonância da voz encontrada em diversos pontos. Então, assim, você vai encontrar diversos pontos bem legais dentro. Então, realmente, procure o formato, as estruturas, a composição químico-física mesmo do próprio lugar, porque isso mostra muitos elementos importantes, porque as pedras que foram utilizadas são de alguns minérios de solo encontrado
mesmo dentro da cidade de São Paulo. Obviamente, naquela época, quando teve algumas reconstruções, a galera tentou ao máximo utilizar desses mesmos materiais. Então, é bem interessante você, na hora de construir alguns elementos fantásticos, ou até mesmo a descrição dos seus ambientes, você conseguir utilizar desses elementos tanto sensoriais, quanto físicos, quanto bioquímicos, emocionais e diversos pontos diferentes. E um último elemento que eu quis mostrar para vocês, mais especificamente nesse ponto, né? Obviamente, caso vocês queiram um vídeo especificamente sobre a Catedral de São Paulo, também é só deixar aqui nos comentários quais são os pontos turísticos de São Paulo que você gostaria que eu abordasse um pouco mais, porque eu moro relativamente perto, uma questão de duas horas aí, eu já estou no centro de São Paulo, então eu conseguiria trazer para vocês alguns pontos bem legais, bem culturais, específicos de cada um, fazendo um vídeo específico sobre isso. Mas, voltando sobre o elemento que eu quis trazer, a questão de a inauguração da catedral tem uma referência muito forte com a Europa, principalmente sobre essa questão do Vaticano. Então, se vocês forem parar para pensar, pegando como referência, por exemplo, o desenho do Corcunda de Notre Dame, existem os santos que ficam na frente da catedral mostrando toda essa imponência, toda essa proteção, todo esse simbolismo. E na Catedral de São Paulo também possui estes simbolismos. Uma coisa que é interessante, quando você vê no arco, você vê uvas referenciando, por exemplo, a Jesus, a questão do vinho, sangue e tudo mais. São 3 camadas aonde você está adentrando. Até mesmo o formato da porta forma um funil, do quadrado para o funil, como se estivesse direcionando você para dentro, os principais passos para a eternidade. Então é algo bem legal, porque quando você for construir os seus elementos, for construir as suas construções, você colocar alguns elementos interessantes que mostram todos esses simbolismos inconscientes, é algo bem legal, bem interessante, principalmente quando você tem uma questão histórica e principalmente nos seus mundos fantásticos, porque aqui a gente não apenas traz cultura, mas também traz conhecimento. Então, pessoal, nosso último passeio que eu consegui tirar fotos e filmagens foi no solar da Marquesa de Santos. Eu fui também no MASP, mas tinha um monte de pinturas abstratas, eu não entendo nada de pintura abstrata, né, essa questão mais modernista, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu vou ter o prazer em estudar e ver com pessoas que realmente manjam, eu faço um episódio mais legal e mais focado sobre essa questão abstrata, modernista, mas vamos para o solar. O solar é uma coisa bem interessante porque ela é uma estrutura arquitetônica que se encontra no meio da cidade de São Paulo, e o mais legal é que ele é um sítio arqueológico. Sim, você encontra aí diversos pontos que são realmente do século XVIII, uma construção muito bem característica que foi tombada no estado de São Paulo, e agora com isso você consegue ter diversos tipos de estruturas que você consegue ver tanto do passado quanto algumas coisas mais atuais, porque também se tornou um museu. Então, a gente vai fazer um tour interno sobre algumas exposições e sobre alguns efeitos históricos bem interessantes que eu vou colocando para vocês no decorrer desse vídeo, que eu vou mostrando algumas imagens e alguns vídeos bem legais sobre o que aconteceu lá dentro do solar da Marquesa de Santos. Uma coisa bem interessante que você pode observar é que existem vários documentos daquela época, e uma coisa que eu gostei especificamente dessa foto que eu estou aqui mostrando para vocês é o fato de que muitos daqueles documentos serão rasgados por algumas questões religiosas, algumas questões culturais, para que as pessoas não soubessem realmente o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então eu quis focar principalmente nesse ponto. Coisa bem interessante também que você pode encontrar nesse museu é várias esculturas e várias estruturas que foram de origem indígena, tanto que esses 3 quadros que vocês podem observar, eles encontram alguns certos padrões que eu não sei dizer exatamente qual seria a tipografia e qual é o tipo indígena que fez especificamente essas estruturas. Eu posso até dar uma pesquisada futuramente, caso vocês queiram um vídeo específico falando sobre esse museu, mas você consegue perceber alguma relação direta entre o tipo de estrutura com o tipo de arte, onde vocês percebem algumas entranças um pouco mais rígidas, fortes estruturas retas, observando essa questão da técnica utilizada, associando a cultura utilizada. Coisa que eu acho interessante nessa foto específica que fala terra do solo brasileiro e terra do solo indígena. Pode ter algumas certas incongruências, mas eu acredito que seria mais especificamente mostrando
como que era um solo mais característico, mostrado quando os indígenas cuidam desse solo, cuidam dessa terra, e como vocês podem ver, o solo à esquerda mostra uma coisa um pouco mais moderna, mostrando uma certa diferença entre, principalmente, a quantidade de nutrientes. Como vocês podem observar, no lado da esquerda é uma estrutura um pouco mais apenas terra e com alguns poucos nutrientes, e no outro você já vê uma diversidade de cores, mostrando alguns tipos diferentes, não apenas no quesito mais de abundância, mas também no cuidado. E eu acho muito interessante é que, como é um sítio arqueológico, você percebe que algumas coisas tiveram que ser reestruturadas, né? Apesar de ser um padrão de pintura antiga, é uma questão onde foi feita em cima de papelão, né? Essa estruturação de papelão, porém eles conseguiram recuperar algumas tipografias no estilo mais de pintura e reproduziram no mesmo estilo, utilizando desses papelões que foram encontrados juntamente com esses sítios arqueológicos na hora da ampliação e da estruturação tombada de São Paulo. Como é um museu especificamente falando sobre diversos pontos culturais de São Paulo, eu achei bem interessante especificamente essa exposição indígena que eu estava trazendo, porque mostra diversos tipos de a origem da palavra associado ao tipo de linguagem indígena específico. Aqui eu mostrei alguns focos, por exemplo, Anhanguera, Congonhas, Piratininga, Anhangabaú, Pacaembu, que são palavras de origem indígena. Então eu acho bem interessante porque muitas vezes essas palavras parecem ser simplesmente nomes, porém existe um significado por trás de cada um deles. Se for procurar etimologicamente dizendo, é bem interessante porque na hora que você for construir e dar nomes para as suas estruturas, para as suas cidades, para as suas pessoas, para os seus personagens, você conseguir criar, por exemplo, essa relação etimológica da palavra com aquilo que você quer trazer, trazendo um pouco de background ou até mesmo uma caracterização interessante para o seu personagem. Coisa interessante que eu gostei bastante é esse ritual da libertação. Eu posso depois procurar um pouco mais a fundo e trazer mais especificamente para vocês, mas em resumo, é um ritual que mostra a libertação. Essas correntes são feitas de barro, então são facilmente quebráveis, onde a pessoa que vai conduzindo, ela produz essa corrente e quebra em vários pedaços, entregando para as pessoas que estão lá. Quando você chega numa certa idade, você vai chegar na fase adulta, ele quebra como se estivesse trazendo esse simbolismo da libertação do seu passado para o seu futuro, remetendo bastante ao período histórico antigo da libertação do índio, quando aconteceu primeiramente a escravização do índio e depois a escravização do negro. Então mostra muito forte esse ritual. Então é bem interessante porque quando você for construir cultura, ritualísticas para o seu world building, é bem interessante você primeiramente pensar qual é o instinto, qual que é a vontade, qual é o significado por trás e trazer esses simbolismos práticos, visuais, é algo bem interessante porque você deixa muito mais profundo e muito mais simbólico, até mesmo emocional para o seu personagem. Uma coisa interessante sobre o solar é também que você consegue perceber que existe várias tinturas que são trazidas daquela época. Especificamente nessa foto vocês podem perceber que tem uma paleta de cores em cima do branco. Essa paleta de cores ela mostra que no decorrer do tempo essa parede foi pintada em diferentes tipos de cores diferentes, mostrando que quando a pessoa ela comprava aquele imóvel ou recebia de alguma doação propriamente dita, a pessoa ela colocava mais a sua cara. Então você pode provavelmente perceber qual que é o estilo, qual que é o pensamento da pessoa, principalmente considerando a questão histórica, porque dependendo da cor, seja mais cara, seja mais barata, existe essa relação de, por exemplo, trazer cores estrangeiras ou até mesmo utilizar cores nacionais. Então você percebe que existe essa mudança gradativa de cores, eu acho muito interessante e é bem legal porque você percebe no decorrer de toda a reconstituição da época desenhos, simbolismos, arquiteturas, que é algo bem interessante, principalmente num sítio arqueológico. Um fator bem legal é que você percebe que, por ser uma construção feita lá pelo século XVIII, e estamos falando de 1700 alguma coisa, e isso nós estamos o quê? Na pré-república, ainda estamos no período imperial. Considerando esses fatores, a construção do Brasil ainda é muito rústica. Então você consegue perceber que muitas estruturas que hoje é utilizado em algumas casas modernas, entre aspas, de pau a pique, também era utilizado naquele período histórico. Apesar de ser uma coisa um pouco mais
para o imperador, para uma pessoa mais nobre, a estrutura básica ela é a mesma. Apesar de que hoje em dia você usa pau a pique mais na questão de palha e barro, mas para um reforço era colocado algumas estruturas de madeira, fazendo esse reforço bem interessante. E uma coisa que é bem legal é que ao você aproximar, você percebe que existe várias estruturas de bambu também entrelaçadas, criando como se fosse uma trama, reforçando mais, principalmente porque nós estamos falando de uma casa nobre, grande e o barro apenas não aguentaria. Então é bem legal porque você pode estruturar as suas constituições das suas arquiteturas, as constituições do formato dos seus locais, considerando a matéria-prima utilizada, as técnicas utilizadas. Então você pode trazer uma coisa muito mais profunda, utilizando não apenas o formato visual, como eu já abordei anteriormente, falando um pouco sobre a estação de trem, sobre a catedral, mas sim a composição mesmo das suas arquiteturas, que é algo bem legal, bem interessante. E aqui eu deixo para vocês uma lista de pessoas que são os antigos proprietários no decorrer do tempo. Então você pode depois ver com mais calma, ver quais são os nomes desses proprietários, voltar lá e ver quais são as cores que ele utilizou. E com isso você pode fazer uma relação e ir buscando um pouco sobre a personalidade ou possíveis personalidades daquelas pessoas a partir da sua arquitetura e a escolha das cores. E uma coisa interessante sobre essa foto, como eu falei para vocês, é um sítio arqueológico. Então essa parede ela é original da construção desse solar. Então você pode, né, caso você queira estudar, obviamente, e ir mais a fundo, e pegar alguns aspectos mais importantes e alguns detalhes bem legais no decorrer desse estudo, e onde você pode ir abordando ponto a ponto, espécie a espécie, constituição a constituição, até chegar no momento pré-histórico, não pré-histórico da pré-história, mas sim antes de ter acontecido todo esse decorrer histórico. Coisa que eu achei interessante sobre essa foto específica é que é uma parede de alvenaria feita de blocos sílico-calcários construídos em 1992 em substituição à parede de pau a pique destruída. Então, uma coisa que é bem legal é porque até mesmo quando a gente fala de um sítio arqueológico, você é interessante ver a evolução. Então você percebe que anteriormente, depois que foi a queda dessa parede, foi colocado esses blocos. E uma coisa interessante sobre esses blocos, né, silício-calcários é porque novamente é o cal associado à sílica. A sílica, né, a questão da areia. Então você percebe que mesmo sendo de 92, concreto era uma coisa não tão muito fortemente utilizada. Então eu acho bem legal, bem interessante deles colocarem uma constituição forte, como um concreto, ou até mesmo esses blocos, porém tentando trazer o mais próximo de uma possível reconstituição. E eu acho isso bem legal, bem interessante. Em relação a essa foto, nós temos uma parede de alvenaria de tijolos para a vedação do antigo armário construída pela Companhia de Gás de São Paulo na primeira metade do século XX. Então nós estamos falando da primeira metade do século XX, estamos falando de agora, basicamente de agora. Então é bem interessante porque você percebe que você pode fazer uma parede de vedação utilizando apenas o quê? Tijolos e alvenaria associado à madeira. Então eu acho bem legal porque você pode utilizar até mesmo de materiais relativamente modernos, mas utilizá-los de uma forma bem criativa, utilizando como outros princípios básicos. Então você poderia simplesmente colocar em vários pontos diferentes. Então, por que eu quis focar nessa questão? Porque apesar de ser recente a construção, nós estamos falando de uma construção de menos de 200 anos, então é relativamente bem recente quando a gente fala em períodos históricos, mas é de uma simplicidade e de uma elegância muito legal, então vale a pena você ir lá conferir. Quando nós falamos de estruturas embutidas, né, um armário embutido, você pensa em uma coisa moderna, uma coisa chique, porém, isso aí é o fundo de um antigo armário embutido que existia nesse cômodo. Então eu acho que é bem interessante porque, como você pode ver, nós estamos de uma parede associada a um módulo de armário. Então, quando você fala sobre questões de embutida, naquela época eles utilizavam também os móveis para fortalecer aquela região específica da parede, da porta, ou assim por diante. Hoje em dia é mais uma coisa bonita para ocupar menos espaço, porém, naquele período era utilizado também como uma estrutura de suporte para aguentar toda aquela construção pesada, porque nós estamos falando de muitos anos atrás, e obviamente estrutura de pau a pique, como já mostrou alguns outros pontos, então um reforço sempre era muito bem-vindo.
E quando a gente fala de antiguidade, uma coisa muito comum são criptas. Para quem sabe criptas, elas são uma questão mais úmidas e frias. Quando nós estamos aqui num país tropical, é um pouco difícil esse controle da umidade. Então é muito mais fácil com que as coisas apodreçam, que as coisas vençam, que as coisas, né, entrem em contato com bactérias e fungos, etc. Então, muitas vezes eles produziam essas criptas, mantendo essa região um pouco mais fria, para que diminuísse a velocidade de fermentação, diminuísse a podridão, e com isso você poderia manter esses alimentos por mais tempo. Então eu acho bem interessante utilizar dessas tecnologias, vamos dizer que ambientais, para auxiliar na sua construção e, obviamente, resolver alguns problemas. E essa última foto que eu quis trazer para vocês, que se você acha que é muito chique fazer um banho a partir de uma banheira de aço inox, de ouro, mas você já imaginou tomar banho numa pedra maciça de mármore? É muita riqueza, é muita não ter onde que gastar. Mas isso aqui é bem legal porque mostra assim, que até mesmo naquela época se tomavam banho luxuosos, você vê em vários filmes da galera tomando banho, e como eles faziam isso. E aqui nós temos um exemplo bem legal, bem interessante, de uma pedra maciça, única, esculpida apenas para a nossa queridíssima Marquesa de Santos. Não vou aprofundar muito sobre quem foi ela e qual é a sua questão histórica, mas sim, é algo bem interessante. Isso dá um pouquinho sobre a cultura brasileira, isso dá um pouquinho sobre a história brasileira, não aquilo exatamente o que é mostrado nos livros para o Enem, mas sim entender um pouquinho mais, porque você pode utilizar e fazer algumas relações bem legais, bem interessantes. Então, galera, para finalizar a viagem, no final de semana eu estava no DOF, então vou deixar aqui um takezinho para vocês, falando um pouquinho sobre ele, sobre algumas coisas bem interessantes, porque se você é world builder, também é interessante conhecer um pouquinho do RPG, conhecer um pouquinho também do board game. Se você já é RPGista, se você já gosta de board games, você já estaria muito bem mais ambientalizado. E é bem interessante porque muitas vezes RPGs, como eu trato bastante nos mundos aqui, até mesmo board games, tem muito world building, jogabilidade e tudo isso tem a ver. Então no ano que vem, caso você queira entender mais sobre a questão de board games, RPGs e toda essa relação, e obviamente world building, entender um pouquinho mais sobre isso, participe do Diversão Offline e, obviamente, num futuro próximo, eu vou trazer também algumas entrevistas com as pessoas que produzem jogos e entender como funciona o world building desses jogos. Então, se você também quer adentrar um pouco no mundo dos board games, ou até mesmo você que quer criar um jogo, um HQ, ou até mesmo entender mais como funciona o world building, fiquem atentos, porque logo logo vou trazer algumas entrevistas com jogadores de RPG, também com RPGistas, com mestres, como eu já tratei, e também questão de jogos, produtores de jogos e várias outras coisas, porque o world building é um mundo muito mais amplo, muito mais divertido e muito mais interessante do que vocês possam imaginar. Então, fique aí para finalizar com o DOF e simbora! Então, pessoal, essa foi a minha viagem que eu fiz para São Paulo, um pouquinho sobre a questão cultural e um finalzinho falando um pouquinho sobre o DOF no final de semana. Eu também fiz uma viagem para Brasília, onde, caso vocês gostem, eu também posso fazer a mesma coisa que eu fiz, trazendo algumas informações legais sobre Brasília e trazendo também algumas informações culturais e, obviamente, de world building. Espero que vocês tenham gostado, me diverti demais nessa viagem e eu espero que possa ter trazido alguns conhecimentos a mais para vocês. Usem a abuso das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!